E aí, nação, beleza? Começando mais um Timão TV. Antes de mais nada, salve, salve pra toda a nação, beleza? E não se esqueça daquela bica voadora estilingada na curtida, que é muito importante. E também não se esqueça de se inscrever aí, que é importante também, beleza, nação? O manto, como falei, até o final do mês aí vamos estar sorteando, hein? Fica ligado, beleza? Nação, hoje as notícias estão daquele jeito, tá porreta, tá editadinho aí pra vocês. Espero que vocês gostem aí, beleza? Siga meus bons, porque tá daquele jeito. Os clubes esportivos brasileiros devem quase 5,3 bilhões à União, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, divulgados em reportagem do jornal Valor Econômico, publicado nesta quinta-feira. O Corinthians lidera o ranking com o débito de 737,7 milhões. Esse número não considera a dívida da Arena de Itaquera. Abaixo do alvinegro aparecem Atlético Mineiro com 356,5 milhões, Vasco da Gama com 256,5 milhões, Botafogo com 251,6 milhões, Flamengo com 224,2 milhões e Palmeiras com 88,3 milhões. Ao todo, mais de 3.500 clubes esportivos e sociais têm débito com a União, sendo que os 10 maiores devedores concentram 49% da dívida total. O advogado do Corinthians, Juliano Di Pietro, respondeu à reportagem afirmando que o clube não reconhece grande parte da cobrança. E ele disse: todos os clubes de futebol sofreram nos últimos anos investida da Receita Federal para suspender isenção que as associações sem fins lucrativos fazem jus pela Constituição Federal, disse ele. De acordo com o levantamento, metade da dívida dos clubes está em situação regular, ou seja, já foram parceladas, garantidas ou suspensas pela Justiça. A outra metade está irregular em processo de cobrança. Nação, deixe nos comentários aí o que você acha dessa dívida do Timão. Diretoria do Corinthians pensa em recontratar o ex-técnico Osmar Loz. A intenção é utilizá-lo como coordenador técnico da base após a saída de Fernando Seabra, novo treinador do Sub-17 do Atlético Paranaense. Loz está atualmente sem clube desde a passagem pelo Vitória. Ele também treinou profissionalmente o Corinthians em 2018, quando deixou o clube após 10 vitórias, 10 derrotas e 5 empates. Na época, Osmar retornou ao posto de auxiliar técnico. O comandante deixou o Timão definitivamente em 2018, quando aceitou proposta para dirigir o Guarani. Segundo fontes do Globo Esporte, também informa que o Corinthians também conversa com outros 2 nomes mantidos em sigilo para a vaga de coordenador. Loz, entretanto, corre na frente por já ter ligação forte com o clube paulista. Após a queda da Libertadores, o Corinthians já começou a trabalhar a ideia de enxugar o elenco para a temporada. Menos de 10 dias depois, Gustavo e Madison já foram anunciados por seus novos clubes. A expectativa é que mais nomes deixem o grupo de Thiago Nunes nos próximos dias. A previsão de liberar peças já havia sido confirmada pelo diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, após o clássico contra o São Paulo no Morumbi. Na ocasião, o dirigente disse que o treinador estava analisando nomes e que, por não ter mais tantas competições, que fosse pouco aproveitado poderia sair. A postura, aliás, não é incomum. Em outros anos, após eliminações no início da temporada, o clube também optou por mudar o planejamento e liberar peças. É importante ressaltar que essa será o ano com o menor número de jogos dos últimos 5. Serão no máximo 64 partidas em 2020. Esse número pode ser ainda menor, já que o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil possuem caráter eliminatório. O clube precisa avançar até o final para disputar todos os jogos possíveis. Depois de Gustavo no Internacional e Madison em Fortaleza, outros nomes podem deixar o clube. Entre as principais opções estão Marlon, Léo Santos, Carlos Augusto e Ângelo Araújo. Todos foram pouco ou nada aproveitados. Até o momento, é por isso que lideram as possibilidades. O Corinthians ainda vive a indefinição sobre a permanência de Pedrinho após o meio do ano. O jogador está acertando detalhes para transferir ao Benfica de Portugal.
Atualmente, Thiago Nunes trabalha com 29 nomes no elenco do Corinthians. O número deve subir para 30 ainda essa semana com o anúncio oficial de Henderson, que já está em São Paulo para assinar com o clube. Antes, no início da temporada, o treinador tinha como meta exatamente essa quantia: 26 jogadores de linha e 4 goleiros. Isso, porém, era uma ideia visando a disputa também da Libertadores. Enquanto a diretoria trabalha para definir quem pode ou não sair, o técnico Thiago Nunes segue na rotina de treinamentos visando o duelo contra o Água Santa. O Corinthians realizou na manhã desta quinta-feira seu penúltimo treino antes da partida diante do Água Santa sábado às 3 da tarde em Diadema, pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Em atividade fechada para a imprensa no CT Joaquim Grava, o técnico Thiago Nunes fez trabalhos de posicionamento e bola parada. Sem problemas, o técnico teve que levar a campo uma equipe com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil, Lucas Piton, Sid Clay, Camacho, Cantilho, Wagner Love, Luan, Ione Gonçalves e Pocelli. O treino de sexta, porém, será definido para a escalação. Fora dos últimos 5 jogos, Ramiro segue em tratamento do estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito. Ele fez trabalho com um dos fisioterapeutas do clube. O zagueiro Danilo Avelar e Léo Santos, que estavam com problemas no pubis e joelho direito, respectivamente, já trabalham com os preparadores físicos para retomarem o condicionamento antes de serem liberados para treinar com o restante do grupo. Paulinho do Guançu Evergrande segue usando as dependências do CT para manter a forma física. Ele mais uma vez teve imagens registradas pelo fotográfico oficial do clube. O Timão monitora a situação. O Timão volta a treino na manhã desta sexta em atividade que a imprensa terá acesso ao aquecimento. A quinta-feira foi de novidade no Corinthians. Após reincidir com o Cruzeiro, o jovem Henderson já está na capital paulista para se tornar o 6º alvinegro para a temporada. Na quinta-feira houve possibilidade dele entrar em campo para treinar, mas acabou não ocorrendo. Assinou contrato com o clube e assim acabou estendendo a lista de volantes no timão. Com Henderson, o Corinthians passará a ter vínculo com 12 volantes. Nos últimos anos, a torcida questiona demais a chegada de tantos nomes para a mesma função. Entre atletas que fazem parte do plantel de Thiago Nunes e emprestados, o Timão conta com no elenco primeiramente Gabriel, Victor Cantilho, Camacho, Ramiro, que joga em outra função com Nunes, Richard e Henderson ainda não foi anunciado. Emprestados, René Júnior foi para o Curitiba, Maciel ao Juventude, Thiaguinho ao Botafogo, Guilherme Mantuan ao Oeste, Matheus Jesus ao Bragantino e Jean ao Vitória. Além da extensa lista de jogadores que têm origem na posição, há ainda quem também pode jogar por ali em caso de necessidade. Caso de Ângelo Arauz, que treinou nesta quarta-feira por ali, alternando na função de titulares Camacho e Cantilho. Léo Santos é outro que já atuou por ali com a camisa alvinegra. O número, cabe destacar, seria maior se não fosse algumas saídas. Fora dos planos de Thiago Nunes, Ralf rescindiu o contrato com o Timão no mês passado. Júnior Urso, titular da posição em 2019, foi negociado com o Orlando City dos Estados Unidos. Por fim, também é válido citar que a lista B do Paulistão conta com outros 2 volantes, Du e Rony, que podem reforçar o time em caso de necessidade ou opção do comandante alvinegro. Como de costume no início de cada temporada, o Corinthians contrata jogadores para suas categorias de base de olho no futuro. Depois de contratar David Viana, que marcou mais de 100 gols pelo Sub-12 do Flamengo em 2019, o clube foi buscar o outro jovem de outra equipe carioca. Conforme publicado pelo Jornal Dia e confirmado por fontes do Meu Timão, o atacante Wendel, de 15 anos, passou em teste no Parque São Jorge e assinou contrato de formação com o time alvinegro. O jogador, cabe destacar, é um dos sobreviventes do trágico acidente que tirou a vida de 10 garotos no CT do Flamengo em 2019. Além dele, outros 4 jogadores que vivenciaram a tragédia foram dispensados pela direção flamenguista no início dessa temporada. Bom, nação, deixe nos comentários aí o que você achou das notícias, beleza? Até a próxima, aquele forte abraço e falou!
E aí, nação, beleza? Terminando mais um Timão TV. Antes de mais nada, agradeço a todos de coração por estarem acompanhando aí, beleza? E vamos que vamos, hein, nação? Sábado é dia, hein? Sábado é dia de meter chumbo aí. E nós temos que ganhar porque, pô, tem que dar confiança mais pro Timão, né? Até porque agora é só Campeonato Paulista, beleza? Então, beleza? Aquele forte abraço, até a próxima e falou!